Muito bem, galera, estamos de volta. Na última aula falamos sobre piscicultura, sistema de tanques, não é isso? Hoje também vamos dar continuidade ao sistema de criação de peixes, só que agora nós vamos falar sobre reprodução, tá bom? Então, pega o material que o professor presencial entregou para vocês, vão seguindo aí lâmina por lâmina, tá bom? Façam as suas anotações. Assim que a gente finalizar, essa é a nossa aula 17.1, depois nós vamos voltar com a aula 17.2, que é aquele bate-bola para sanar qualquer dúvida que possa ter surgido. E aí, vou deixar vocês fazendo atividades, tá bom? Vamos ver então? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 17.1. Professor Jefferson, na aula 17.1, nós vamos falar da piscicultura, parte 2. Mas o que da piscicultura, professor? Reprodução. Essa vai ser voltada somente para reprodução artificial. E depois vamos falar aí, sobre o manejo do processo reprodutivo. Para mim, meu diretor, lembrando aqui, pessoal, professor, a reprodução artificial, ela vem ajudar a manter o quê? O fluxo. Você, dessa forma, consegue manter não só o fluxo de produção, equalizar o processo de cobertura dessas matrizes e proporcionar também uma qualidade nessa produção, de forma que você atenda o mercado interno, o mercado externo, em relação ao produto final. Vamos ver na tela, diretor? Olha aí, pessoal, reprodução artificial. Um passo fundamental para o êxito do desenvolvimento ou processo de desova artificial. Desova artificial é a triagem dos reprodutores. Sempre nós temos que levar em consideração o processo morfofisiológico das matrizes e morfofisiológico dos reprodutores. Lembram quando eu falar matriz são as fêmeas, reprodutores são os machos. As fêmeas devem apresentar abdômen abaulado, flacidez na região ventral, papilas urogenitais bem irrigadas, que é aquela coloração avermelhada. Professor, abdômen abaulado é como se fosse aquele abdômen inchado, só que é na região urogenital, não é aquele abdômen que está inchado que comeu. É um inchaço bem na região urogenital. Nós vamos dar uma olhada daqui a pouco. Outro. Tá? Essa flacidez, professor, é um túrgido, que não é duro, não é aquele inchaço duro, ele é flácido. Claro que as caracterizações desse estado morfológico está relacionado ao quê? A fisiologia, relacionado à nutrição dessas matrizes. Claro que isso nós fazemos, né? Um diagnóstico, um levantamento, dependendo do quê? Da espécie. Então, quando a gente estiver falando sobre o processo artificial de fecundação, tem um processo de preparo dessas matrizes, para que elas entrem em processo de desova sincronizado. E desta forma facilitar e proporcionar o processo de fecundação. Vamos lembrar que a fecundação dos peixes é uma fecundação externa. Então, olha aí, o procedimento mais comum de indução, né, é o processo de aplicação do extrato hipofisário. Esse extrato hipofisário, ele é preparado pela extração da hipófise de carpas, de maneira similar em outras espécies, é como é realizado em pacu e tambaqui. Então,
O processo de fertilização artificial, o procedimento de fertilização artificial em peixe tem como base um mecanismo que é extraído das espécies. Então, são realizadas o quê, professor? Uma adaptação. É realizada uma adaptação do processo do extrato hipofisário de carpas voltado aqui para a região amazônica. Isso faz com que as fêmeas, quando atingem um determinado peso, elas estão com o aparelho reprodutivo maduro. E claro que esse processo a gente vê de forma externa, porque as ovas vão estar no período urogenital, eles têm que estar o quê, professor? Apto a receber todo o esperma que é extraído dos machos. Então, desse procedimento, que é uma indução para o preparo de extração, que nós falamos extrusão, é o processo fisiológico de amadurecimento, preparo dessas matrizes. Isso também não acontece somente com as fêmeas. Esse processo de sincronia para a retirada dos óvulos, quer dizer, a ova do peixe, a ova, são os óvulos e os espermatozoides do macho. Então, todos são realizados esse preparo de extrato hipofisário. Para a nossa região, pacu e tambaqui são utilizados para realizar isso. Algumas carpas ou também tilápias, na nossa região aqui tem produtor de tilápia, eu sempre falo isso, se utiliza esse extrato hipofisário. Calma aí, volta. Em relação às fêmeas, tanto macho e fêmeas são preparados para realizar esse processo. Nas fêmeas, geralmente, elas recebem 2 porções, ou nós falamos 2 injeções de hormônios em intervalo de 8 a 10 horas, em doses respectivamente de 0,5 a 5 miligramas por quilo de fêmea, peso. Então, pessoal, é importante que a espécie que você está usando atinja o peso para a sincronia. Esse intervalo de 8 a 10 horas vai resultar no processo de padronização da piscicultura reprodutiva. Não, logo, lembrando, professor, o amadurecimento fisiológico desses animais também estão relacionados com o quê? Com a temperatura da água. Então, claro que você tem que fazer o manejo desses reprodutores. Eles vão ficar em ambiente controlado, com a temperatura ideal para que eles alcancem esse peso. Temperatura da lâmina de água. Então, a gente está falando de locais como tanques, que pode utilizar aí uma caixa de 1.000 litros, uma caixa de 2.000 litros, aonde vão ficar as fêmeas e os machos, os reprodutores, matriz e reprodutores, esse é o certo. E, claro, temperatura e nutriente para que elas cheguem a determinado peso para sincronia. Professor, o extrato hipofisário também, ele é retirado e preparado quando você faz ou uso, você compra ou você prepara no próprio setor de reprodução. Os machos, em geral, eles recebem aplicação única, simultaneamente a segunda realizada nas fêmeas, uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo de peso do macho, né? Então, professor, se nós definirmos de 8 a 10 o intervalo entre a primeira e a segunda dose em fêmeas, temos que lembrar que essa variação vai depender do processo de padronização da espécie que você está usando. Claro que isso vai ser correspondido à segunda etapa de aplicação para o macho. E, professor, após 24 horas, dependendo da espécie também que nós estamos utilizando, vai fazer o
rescaldo, ou vai fazer o processo de amadurecimento, acelerar o processo de extrusão. Então, por exemplo, aqui, manejo na reprodução e o processo de extrusão. Os gametas podem ser extrusados. O que é isso, professor? Retirados, coletados para fertilização a seco após 130 a 270 graus hora. Isso depois da segunda injeção, período de latência. A gente chama intervalo ou período de latência, podendo usar aí como valor de referência. Então, na grande maioria, ou você deixa aí umas 2, 3 horas após esse período, ou 5 horas após esse período. Alguns processos de extrusão são realizados na 24 horas ou 3 horas, dependendo do tamanho e peso. A porção que você realiza sempre é ao processo ventrodorsal para fazer essa extrusão. O animal tem que ser contido, vedado com panos úmidos na mesma temperatura para evitar o choque térmico dessas células germinativas a serem realizadas a sua extrusão. O período de lactância, juntamente com a seleção das fêmeas, são fatores determinantes para se obter alta taxa de eclosão. Claro que o processo de fecundação dessas células vão depender muito do procedimento de manejo dessa coleta. Olha aí. Se a temperatura da água é de 28 graus, a fêmea vai liberar os óvulos aproximadamente de 8 horas após a segunda dose. Então, sempre temos que fazer o cálculo de 230 dividido por 28 da primeira aplicação do extrato hipofisário. E, sempre da região ventrocaudal para fazer essa retirada. Professor, se a temperatura, é mantida, o receptor dessa coleta tem que apresentar a mesma temperatura do ambiente para favorecer a viabilidade dessas células no ato da sua liberação. Muitos realizam isso separadamente. Você pode fazer isso com 3, 4 fêmeas, misturando usando o mesmo macho. Então, um macho tem a possibilidade de ocorrer o processo de fertilização heterofertilização sincronizadamente. Podendo realizar esse processo com 3 fêmeas das suas células dos óvulos, E aí você mistura isso juntamente com as células germinativas dos machos. O procedimento de macho é dorso ventrocaudal. Isso. Dorso ventrocaudal. Lateralmente, não é feito na região ventral, mas é dorso. Isso favorece o processo de retirada do sêmen. Lembra? O local que você vai realizar isso é a seco. Por que fala seco, professor? Porque não é utilizado meio líquido para isso, somente após o processo de fertilização. Cada fêmea produz em torno de 10% do peso vivo de óvulos, sendo que cada grama possui em média 2.200 óvulos, que depois são fertilizados e hidratados. Como assim, professor? O processo de união dessas células é feito a seco, sem água. Depois ocorre o processo do contato com a água em temperatura adequada para ocorrer e finalizar a fertilização. Temos que ficar atentos no período de extrusão
não realizar com muita veemência, tem que ser leve esse processo. É como se fosse uma massagem com pouca pressão para evitar a saída de urina do animal. Por quê, professor? A acidez e o pH dessa urina pode atrapalhar o processo de fertilização a seco. Tem que lembrar que esse período de fertilização a seco ocorre dentro do ambiente dessas vasilhas onde o pH e a acidez, a temperatura, tem que estar ideal para o sucesso dessa fertilização. Os óvulos apresentam coloração amarelada clara, um amarelo não tão intenso, e eclodem aproximadamente 450 graus horas depois da fertilização. Isso aí, pessoal, o cálculo que a gente faz é da sua eclosão 24 horas, dependendo da espécie, colocando aí 16 horas. Esses indivíduos vão ficar em um ambiente climatizado para a aquisição do procedimento de adesão. Então, olha só, a atenção deve ser dada no momento da coleta do sêmen, de forma a evitar a contaminação, como nós falamos, em relação à urina tanto do macho quanto da fêmea, para não ocorrer a mortalidade dos espermatozoides, tá bom? Professor, isso pode se dar na hora do processo de hidratação. Dentro do período de hidratação, realiza o procedimento de adicionar água à mesma temperatura corpórea desse animal. Após a eclosão, as larvas, é como se chama, apresentam um tamanho em torno de 3 milímetros, sendo que começam a se alimentar após aí umas de 40 a 48 horas da eclosão. Então, pessoal, quando ocorre a eclosão desses ovos, né, o pessoal coloca 40 a 48 horas, mas em 72 horas, até 72 horas, você tem aí um período de latência onde você vai preparar esses animais para se alimentarem, porque eles ainda têm uma bolsa nutritiva. Então ele vai estar fazendo, essas larvas vão passar por um processo de modificação. Então, muito cuidado nesse período. Então, é um ambiente fechado, controlado. Nem precisamos falar que a gente está falando isso desde as outras aulas. Tomar cuidado com a qualidade da água que é colocada nesses ovos. Sempre água que está em movimento, tá? As questões físico-químicas desse material é importante para o sucesso do procedimento de passagem de larva para alevinos. O saco vitelíneo é totalmente absorvido em aproximadamente 2 a 3 dias. Lembra? A gente falou aí uns 72 horas para realizar esse procedimento de desenvolvimento de larva para o procedimento de alevinagem. Eles ainda são larvas, como totalmente necessitam desse material nutritivo para finalizar o seu desenvolvimento. Após esse período, apresentam um sistema digestório funcional, bem como a bexiga natatória inflada, e começam a nadar horizontalmente. Porque nesse período, como é que eu sei, professor, que estão aptos para receber a alimentação externa? Eles saem da posição vertical e vai para a posição horizontal. Então, eles ficam verticalmente, tá? Com a parte anterior na lâmina d'água, que vai facilitar o processo de trocas gasosas e a aquisição dessa bolsa nutritiva que eles têm.
Depois que estão finalizando o período larval para o período já de alevinos, eles mudam a sua posição para horizontalmente. Conforme, né, os peixes vão aceitando o período de alimentação, que aí nós vamos ver que são nutrientes para o desenvolvimento desses animais, diminui a umidade dessa ração. O teor de atrativo, até chegar ao beneficiamento, é exclusivamente comercial. Então, tem que passar por um período de transição para a aceitação de nutriente externo desses animais. Professor, mas tem alguns piscicultores que se utilizam de fitoplâncton e zooplâncton. Claro que o período de você realizar a adaptação para fornecimento de fitoplâncton e zooplâncton, pessoal, tem em torno de 30 dias aí, dependendo da espécie. E aí você pode produzir isso à parte e fornecer, tá bom? Para os filhotes, esses filhotes, os alevinos, ou você bota matéria orgânica no mesmo ambiente. Qual o problema? Que tem que tomar muito cuidado com a renovação da lâmina d'água e tomar cuidado com a concentração de matéria orgânica para não ocorrer algum dano, né, da produção de micro-organismos que possam alterar a disponibilidade de oxigênio e também a agressão aos filhotes. Após 30 dias de alevinagem, que é o período de adaptação para a alimentação externa ou fornecer ração, claro que não é mais em pellet, são em flocos, ou você vai fornecer zooplâncton ou fitoplâncton para esses animais. Então, após esses 30 dias de alevinagem, os peixes atingem, eles têm que atingir, né, 12 centímetros, com 30% a 40% de sobrevivência. Então, tem uma taxa de sobrevivência. Então, quando se tem 30 dias, você tem que pegar por amostragem, né, e ele tem que apresentar aí na sua grande proporção, mais de 50% a 40%, de desenvolvimento, 12 centímetros, com média da eclosão após 30 dias, de vida em torno de 15%. Isso é importante porque, professor, você vai caracterizar todo o processo de ganho de peso desse animal, pois com 12 centímetros ele já está com todo o aparelho, trato digestivo pronto para receber não só a ração em farelo, mas adaptado para também receber em pellet, que é o momento que você já pode fazer a comercialização desses animais. Professor, mas dentro desse período de comercialização tem que ter mantido o fluxo, porque ou você vai comercializar alevino ou você vai fazer a reposição do plantel. Então, quando a gente fala de reposição de plantel, o diagnóstico de macho, quer dizer, dos reprodutores e as fêmeas, vem de encontro com a qualidade do que a gente fornece para esses animais. Então, por exemplo, quando a gente falou lá do período de extrusão e o período de adaptação, dentre as fêmeas deve se apresentar o quê? O desenvolvimento desses reprodutores. Muitas vezes, esse desenvolvimento está ligado à quantidade de aplicação do extrato hipofisário. Então, quando a gente tem aí um procedimento mais comum, é na introdução dessa aplicação oriunda, né, do tambaqui, do pacu, ou se você tiver aí de alguma tilápia. Claro que o processo, a gente faz com a emulsificação. Você faz um procedimento de emulsificação e aplicação dorsal.
Essa aplicação dorsal fica entre as duas nadadeiras, tá bom? As duas nadadeiras dorsal dianteiras, é óbvio, né, Jefferson? Nas fêmeas e em machos reprodutivos. Desta forma, a gente alcança a excelência em relação ao processo de amadurecimento das ovas e o processo de amadurecimento desses espermatozoides, que são capturados, que são realizados o procedimento de extrusão a seco. Esse período de extrusão a seco, eles vão de ventral, vamos aqui, ó, lembrar, a extrusão é de período ventral, ventral caudal, tá bom? E desta forma, ele é retirado tanto das fêmeas quanto dos machos. Esse período a gente fala período de latência, tá? Que vai favorecer o processo de desenvolvimento. Já aqui, ó, quando a gente fala, tem que ter tanto para peixe de couro, ou você também pode realizar através dos peixes de escama. Na grande maioria, sempre fazemos aí, tanto para a espécie, né? O pintado, caxará, a gente consegue realizar esses processos de extrusão com a qualidade do material. Professor, a região urogenital bem vascularizada fica entumecida. Isso favorece o processo de extrusão sem causar danos à matriz. Claro que quando a gente faz isso tem que ficar atento. Como não utilizamos, o processo dessa extrusão é realizado a seco, se cair um pouco de urina, tem como você retirar antes de adicionar o processo de hidratação, que é antes de você adicionar as células do macho, que são os espermatozoides. Claro que esse procedimento é feito como se fosse um banho-maria. Você vai botar em um receptor os óvulos das fêmeas, os óvulos da fêmea, em outro receptor os espermatozoides, e dentro de uma bacia, assim, ó. Se isso aqui, opa, exemplo. Se aqui está a bacia que você vai pegar da fêmea e aqui a do macho, você vai adicionar em uma terceira, juntando, mas se tivesse em banho-maria. Esta temperatura também tem que ficar em torno aí de 28, 30 graus, tá bom? Mexendo levemente, a seco, somente o material, somente as células germinativas da fêmea e o espermatozoide do macho. E após a homogeneização, é adicionado ao procedimento que a gente chama de hidratação. Esse procedimento de hidratação fica aí em torno de 72 horas, né? 48, 72 para a total eclosão das larvas. Essas larvas, logo após que eclodem, em temperatura específica que você deixa, após 30 graus, você vai aumentando para que você consiga manter o desenvolvimento dos filhotes, que a gente chama de larva, tá bom? Esse procedimento, deixa eu passar aqui, que a gente chama de larva, é pelo posicionamento deles, onde eles vão se nutrir. Então, logo após 48, 72 horas, tem que ter um ambiente adequado para a recepção desses animais, favorecendo aí a introdução nutritiva dessas larvas, como estão aqui posição, professor? Posição horizontal. Ela sai da posição vertical, mostrando o período de comportamento, meu Deus, período que realiza o comportamento horizontal, apresentando todo o trato urogenital e intestinal completo para receber aí a nutrição por ração, que pode ser também realizada por zooplânctons e fitoplânctons. Procedimento esse
que é proporcionado dentro do ambiente de desenvolvimento, ou você pode realizar isso à parte e adicionando aos poucos. Temos aí então o saco vitelíneo, porque o saco vitelíneo é totalmente absorvido em aproximadamente 3 a 2 dias. Este período apresenta o sistema digestório funcional, bem como a bexiga natatória, importantíssimo para que ele fique na posição horizontal. E aí você troca de ambiente. Claro que nesse momento você faz os cálculos de permanência. Esses peixes vão aceitando o alimento gradativamente, realizando o teor do atrativo para que eles tenham essa adaptação à nutrição específica. Assim, tem que atingir após 30 dias de alivinagem o comprimento de 12 centímetros. E aí estão prontos para o período de venda. Ou ficam neste ambiente, que é um ambiente fechado, que depois vão para o ambiente aberto. Esse período de adaptação tem que melhorar a viabilidade de matéria orgânica dos tanques, que aí já são tanques abertos, tá? Onde eles vão ficar na lâmina inferior, regiões profundas que vão facilitar o processo de adaptação desses animais, porque lá eles não vão ter aquele período barrento da lâmina da água. Esse período não é considerado estatisticamente para sobreviver. Qual é o entorno, então, professor? Em média, 15%. Isso aí vai favorecer a obtenção desse material, tá bom? Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau.